fala mais alto do que qualquer outra coisa. A cobrança leva, mas o exemplo arrasta, atrai. Então, se os seus filhos verem Deus na sua vida, ver você alegre por estar na presença de Deus, independente de lutas e dificuldades, então eles vão ter prazer nisso. E o seu esposo ou a sua esposa vê a diferença em você. Peraí, mas a minha esposa falava, brigava, gritava, peraí, não está acontecendo mais. O que mudou? Desde quando eu conheci ela, ou desde quando eu conheci ele, sempre foi assim? Mas o que mudou? É porque Jesus chegou, né? O Espírito Santo de Deus, ele chega nessa natureza pecaminosa que veio ali como herança de Adão, e ele faz, né? Oa, né? Fica ali dominado pelo Espírito Santo de Deus, e os frutos do Espírito é paz, é longanimidade, é gozo. Amém? Um lar cheio do Espírito Santo tem que começar por alguém. E ao invés de ter desrespeito, ao invés de ter, às vezes ali, revolta, vai ter amor. Às vezes, a única coisa que precisa é justamente o que você não está fazendo. Você está falando, e todos os dias falando, e está cansado, está estressado. Às vezes até passando por um período de angústia no coração, de depressão, e às vezes a única coisa que você precisava fazer, você não faz por causa das suas razões. A única coisa que talvez você precise, e a solução pode estar aí, é simplesmente sentar e ouvir. Ouvir seu esposo. Não é só o esposo que tem que ouvir, não. Falar, escuta, você anda nervoso, o que está acontecendo? É sentar aí no momento certo, sabe? Você está passando algum problema? Todos nós temos lutas, amados. Às vezes a luta que ninguém vê, ninguém sabe. Seu esposo é carne. A sua esposa também é carne. Também passa luta, também é limitado quanto você. Às vezes a única coisa que você precisa sentar para melhorar tudo é sentar e dizer, escuta, o que foi? Vamos conversar. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pelo menos em oração eu tenho certeza. Mas o que está acontecendo? Você tem estado agitado, você tem estado nervoso. Mas eu quero falar para você que você pode contar comigo. Conte comigo, eu estou do seu lado, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Eu sou contigo. Eu vou estar com você até o final. Sentar com os filhos, às vezes só cobra. Você não arruma seu quarto, você só faz bagunça, você não sei o que. Isso vai gerando revolta. E aquela criança, aquele adolescente, a única coisa que quer é estar fora de casa, porque não tem paz em casa. Sabe? Então, a única coisa que às vezes você precisa fazer, é sentar e falar, filho, vem cá. O que foi? Amados, nós temos que cobrar sim, com amor. Nós temos que corrigir sim. Mas dizer, eu te corrijo porque eu te amo e jamais vou abrir mão de você. E não, some daqui! Isso vai entrar no coração dela. E vai entrar dizendo, minha mãe não me ama. Por que eu nasci nessa família? Aí quando você senta para dizer, filho, a mamãe anda correndo, o papai tá numa correria só, né? Mas o que está acontecendo? Tô vendo você agitado, tô vendo você nervoso. São os estudos, tem alguma outra coisa? O que está acontecendo? Às vezes não é surra que resolve, não, amados. É bíblico, sabe? A varinha da correção não é arrebentar, sair batendo pro rosto, não. Aliás, na face a gente não bate. Você gostaria de apanhar no seu rosto? Quantas pessoas não têm lugar para educar os seus filhos? E não tem que ficar batendo, não. Acha que é no grito, acha que é no empurrão. Tem pessoas que quando fica nervosa começa a quebrar as coisas dentro de casa. Às vezes não bate no filho, mas senta o pé em guarda-roupa e joga, empurra o fogão e não sei mais o que. Isso é uma violência que vai ficar marcada pro resto da vida dela e pro resto da vida dele. Então, é sentar e dizer, escuta, o que foi? Né? A palavra do Senhor diz para nós levarmos as cargas uns dos outros. Eu carrego contigo, meu filho. O que foi que está te preocupando? Talvez ele vai dizer, mãe, aquela palavra que você diz. Menino, não, meu filho, me perdoa. A intenção não era te ofender. Não abro mão das minhas razões, meu filho. A mamãe cobra ou o papai cobra porque eu quero ser o melhor. Muitas vezes o homem, quando vai corrigir, né? Às vezes, claro que tem personalidades e personalidades, mas chega, às vezes é humilhando. Não só o homem, mas todos. Chega cobrando e humilhando. Menino, porque você é um vagabundo. Meu Deus do céu, essa palavra arrebenta. Você tem dentro de casa um futuro homem, um futuro pai de família, um futuro, uma pessoa que vai ser alguém da sociedade, que nós somos seres sociáveis. Você tem uma futura esposa aí, não é só sua filha, está aos seus cuidados. Você não presta. Sabe, libera palavras que arrebenta. O respeito não pode sair. Você quer ser respeitado? Respeite primeiro. Como você libera uma palavra dessa? Sabe? E a questão do respeito com os filhos, às vezes a gente vê filhos falando cada coisa para os pais e a gente fala, meu Deus, não acredito que eu estou ouvindo isso.
Porque começa pequenininho e diz, olha que bonitinho, tá xingando. Que gracinha, tá falando besteira. Vai crescer. E essas besteiras vai ficar feia, já tá feia desde pequeno, porque uma criança, ela é pura. Então você tem que ensiná-la no caminho do Senhor, você tem que trazer para ela aquilo que vai gerar um caráter abençoado e não um caráter deturpado. Como eu digo, né, assim como eu disse, está só aos nossos cuidados, os nossos filhos vão. E eles têm que sair fortes, eles têm que sair sarados. Nós não precisamos que os nossos filhos sejam sarados por outras pessoas, ou sejam tocados de forma errada por outras pessoas por causa de carência, porque em casa eles não têm um abraço do pai, não têm um olhar de amor da mãe, porque estão ocupados demais com as suas brigas e com as suas devassidões e com os seus pecados. Às vezes nem por isso, mas pela sua falta de tempo. Sabe, tá na hora de melhorar essa família aí, porque Deus tem milagre para você, Deus tem algo bom. A família é algo bom, é presente de Deus. Não pense que é só porque é presente, não precisa de manutenção, não. Sempre. Sabe? Coloque limites nos seus filhos, coloque limite em você. Comece colocando em você, no seu relacionamento, no seu casamento. Quantos valores invertidos, a pessoa bate, a pessoa ofende. Depois ela conta, eu bati, eu fiz, eu falei isso pra mulher. E o outro acha bom, né? O diabo põe pessoas ali pra... né? A plateia. E o Espírito Santo de Deus se entristece. Porque a pessoa fala, mas quando ela depara e quando ela perde, ela fica arrebentada e ela vê que ela é pó e ela é nada. E ela precisava da família, que talvez precisasse só de uma coisa, só ouvir, só respeitar. E uma coisa muito séria, amados. Às vezes a família vai se arrebentando, e aí vai gerando, né? Vai gerando uma geração que vai ficando com famílias arrebentadas, cheia de divórcios, cheia de tantas coisas que não precisa ser assim. Talvez já foi assim, mas pode ser diferente agora com a graça de Deus. Mas os seus filhos precisam ter uma história diferente. Meninas carentes, porque não tem o abraço do pai, porque não tem o olhar do pai, um olhar de confiança, um pai que às vezes só sabe julgar os seus filhos. Ah, mas porque você não presta, porque sabe assim, um falar que não é um falar de Deus, filha. Você é minha princesa. Você é resultado do sonho de Deus. Eu sonhei você. Quando você estava na barriga da sua mãe, você era projeto do meu coração, do nosso coração. Você é fruto do nosso amor, fruto da nossa comunhão. Sabe, filho, olha, você vai ser um homem de bem, você vai ser um homem abençoado, meu filho, porque você é meu filho. E eis aí a questão do exemplo. Porque senão ficam meninas, crianças carentes, com os pais sem tempo para elas. E às vezes mesmo que não tenha tempo, amados, porque essa questão do tempo às vezes não tem como mexer. Mas mesmo se não tiver tempo, mas se for uma criança amada, ninguém vai tocar nela de forma diferente. Agora, se não tem tempo às vezes, ou tem tempo, mas não tem amor, não tem respeito, porque amor não é só abraçar. Amor é respeitar, é ouvir, é valorizar. Aí chega uma outra pessoa endemoniada, né, um pedófilo na vida, e vai tocar de maneira, sabe, para arrebentar com aquela vida, para arrebentar com o futuro dela, porque ela está carente. E a única coisa de carinho que essa criança vai entender da maneira mais sórdida e podre, vai ser aquilo ali. Porque nós temos necessidade de afeto. Nós temos necessidade dessa questão do abraço, do beijo. E às vezes meninos revoltados, que não querem ficar em casa, que começam a bater em outras crianças na escola, porque estão revoltados. E aí, sabe o que acontece? Tanto menino como meninas casam cedo, casamentos por motivos errados, casam cedo para sair de casa, e aí casam sem noção nenhuma, casam para suprir as suas carências, seja física ou emocional. Daí vem criança também sem preparo nenhum, sem planejamento nenhum. Aí continua o círculo vicioso ali da destruição, e o diabo fica fazendo festa. Só que Deus quer uma história diferente para sua família. Sua família vai ser honrada. Aonde houve vergonha, Deus quer trazer dupla honra, mas a escolha é sua, e para isso alguém precisa se levantar dentro da sua casa para buscar a presença de Deus. E que seja você. Se é você que está tendo essa visão e vendo essa necessidade, comece a calar mais. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Quanto mais você. Em vez de gritar e cobrar, cobrança não muda ninguém.
Comece a investir. Em vez de você falar, meu filho, você não presta, porque você não fez. Você tem que chegar e falar, filho, você consegue. Eu confio em você. Por mais que no seu coração você está ali temeroso, mas você está liberando uma palavra de bênção sobre a vida dele. Eu vou parar por aqui, porque o tempo não permite mais. Mas eu quero orar pela sua vida. Ixi, olha, se fosse falar, falaria a tarde toda aqui. Mas a sua família vale mais do que o que tem valido para você. Você que tem que consertar o que está errado, não é dizer eu vou sair dessa família porque está tudo errado. Está errado, então vai consertar. Sabe? Deus tem milagre para você. Ou será que a sua fé está tão pequena assim? Eu vou orar por você. Espírito Santo, eu apresento cada família representada que está ouvindo agora. Entra com provisão, envia os teus anjos, Senhor. Anjos ministradores, anjos com espada de fogo, vai queimando tudo que não provém do Senhor. Eu declaro famílias restauradas, em nome do Senhor Jesus, e declaro de verdade, famílias transbordando de amor, um amor com respeito, um amor com a tua unção, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um hino, e eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que Satanás, se ele estiver lá, ele já está saindo, em nome de Jesus. Ele vai ter que sair, porque você tem que tomar atitude diferente. Eu espero e declaro que a sua casa é uma bênção. Você e sua família vai servir ao Senhor. Porque sem Deus, qualquer coisa que a gente tentar vai ser falência. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. Um grande abraço para você. Deus abençoe. Meu Senhor, teu Espírito em nosso favor, somos tua existência, a sua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi amor
tempo atrás, a alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, tua família Ele irá restaurar.